Olá, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma live do PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Unifesp. Hoje nós vamos entrevistar o José Alberto Orsi. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação para vocês. Um grande amigo e colega na luta pelo combate ao estigma da esquizofrenia. E a gente está aí retomando essas atividades que o PROESC tem feito todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui pelo Facebook do PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Unifesp. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estou vendo aqui os comentários, acho que está tudo certo. Então, eu vou começar primeiro me apresentando. Eu sou Fernanda Pimentel, sou terapeuta ocupacional e faço parte da equipe do Programa de Esquizofrenia, o PROESC, tá? Vou pegar aqui, então, a apresentação do José Alberto Orsi. A gente está muito feliz com a presença dele aqui e vamos ter um bom bate-papo. Eu queria também agradecer, a gente tem algumas pessoas que estão no apoio aqui dessa live hoje com a gente, que é a Luciene Redondo, que é a assistente social, que também compõe a equipe do PROESC, que vai estar ajudando a gente aqui respondendo os comentários, e também a Marina Neves, que é a consultora que também faz parte do PROESC, que está aqui nos apoiando. Então, obrigada, pessoal, por esse apoio. Vou, então, apresentar aqui o nosso querido José Alberto Orsi, que carinhosamente a gente chama de Zé, né, Zé? Sim. E aí eu vou, então, fazer a apresentação dele. O José, ele é engenheiro civil com MBA e atualmente ele é mestrando em saúde mental pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. Ele também é membro do Conselho do PROESC da Unifesp e ele é diretor da ABRE. A ABRE é a Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Esquizofrenia, que o Zé provavelmente vai falar aqui um pouco. E nessa associação, ele coordena um grupo de acolhimento, que é um grupo de apoio para pessoas que têm esquizofrenia, e coordena também o Laboratório de Criação da Casa Azul, que oferece oficinas gratuitas de escrita, arte, dança e música, entre outros. Depois eu vou pedir para o pessoal colocar aqui nos comentários o site da associação, que é uma associação muito importante de apoio e luta contra o estigma da esquizofrenia, tá? O site é www.abrebrasil.org.br. Além disso, o Zé Alberto, ele também convive com transtorno esquizoafetivo desde 1994 e faz parte de um projeto que chama Comunidade de Fala. Esse é um projeto que existe aqui no Brasil desde 2015, e ele dá protagonismo a pessoas que têm transtornos mentais para contarem suas histórias de superação da doença a partir de narrativas de vida. E é um pouco isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? A ideia é que você possa trazer um pouco a sua história de superação e esperança. Então, Zé, eu vou passar a palavra para você. Bom dia. Bom dia. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, desde o início dos sintomas até o começo do seu tratamento. Bem-vindo, Zé. Então, legal. A gente dividiu a minha fala em algumas etapas, né? E é um modelo mais ou menos que a gente segue nas palestras da comunidade de fala, né? Então, a primeira coisa que eu posso falar são os meus dias difíceis, né? A maneira como eu era, e como eu acabei tendo contato com a doença mental, né? Eu sou uma pessoa que eu venho de uma tradição de família ligada à doença mental, porque meu pai tinha esquizofrenia. E a mãe do meu pai também tinha esquizofrenia, né? Então, eu convivi como familiar até os 15 anos, quando meu pai faleceu. Não tinha doença ainda. Então, eu convivi com uma pessoa que tinha doença mental, né? Eu tive meu primeiro surto, meu primeiro problema com doença mental aos 26 anos. Foi justamente em 94. Nessa época, eu trabalhava como engenheiro civil numa obra, como engenheiro gerente, fiscal de obras, né? E comecei a entrar com uma fase de muita depressão, confusão mental. Não ficou exatamente, tipicamente configurado que era um transtorno mental de esquizofrenia, né? Eu tive que me afastar do trabalho,
fiquei vários meses em tratamento no hospital dia, tomando medicamento, engordei muito por causa do medicamento clínico, psiquiátrico, aliás. E depois eu acabei indo para os Estados Unidos, né, quando na licença médica, eu resolvi não voltar ao trabalho, fui para os Estados Unidos estudar inglês, e acabei entrando justamente no MBA, lá no Mississippi. E foi no Mississippi, na Universidade do Mississippi, do Sul do Mississippi, terminando o mestrado, que eu tive o primeiro surto esquizofrênico. Isso foi lá em 1998, que eu tive o primeiro surto, né? Então, os meus desafios justamente são justamente essas fases de crises e surtos, porque eles são devastadores, né? Tanto em 94 para 95, quando eu tive o primeiro surto, eu tive que me afastar do trabalho, não tinha ainda delírios, alucinações, não tinha depressão. Já no segundo surto no Mississippi, já foi um delírio mais semelhante àquele filme Mente Brilhante, com sentimento persecutório, autorreferência, achando que tinha uma rede de espionagem me filmando. Eu tive uma internação numa clínica, né? Então, os momentos mais difíceis, e aí o que acontece? Eu tive que trancar o curso do MBA e acabei sendo removido para Miami, onde eu fui diagnosticado pela primeira vez um médico, um médico argentino, um psiquiatra argentino, que ele diagnosticou que eu tinha um transtorno esquizoafetivo e que possivelmente eu não teria uma vida normal, que eu teria uma vida bastante limitada, dado a gravidade do quadro, né? Eu não finalizaria o MBA, eu teria uma vida possivelmente sem trabalho. Eu fiquei muito, muito triste, muito devastado, né, com essa perspectiva. E voltei para o Brasil para finalizar o tratamento. Quando eu voltei para os Estados Unidos, em 99, eu já estava bem melhor, inclusive eu parei a medicação e consegui terminar o MBA, voltei para o MBA, terminei o MBA, consegui arranjar inclusive emprego na Microsoft e achava que tudo estava perfeito, maravilhoso e que aquilo, o diagnóstico médico, psiquiátrico, era simplesmente uma coisa que não teria fundamento. Só que no final de 99 eu tive um terceiro surto. E esse terceiro surto também me causou a saída da Microsoft, né? Eu fui internado, passei por um período também de delírios, alucinações, persecutórias, achando que eu era pivô de uma guerra atômica, delírios messiânicos, achando que eu... Tem aquele show de Truman também, aquele filme Show de Truman, a gente acha que está num cenário, que as coisas não são verdadeiras, né? Então, e é uma vivência muito difícil, né, Zé? Muito difícil, muito difícil. A gente fica completamente imerso num mundo de fantasia e é muito assustador, porque a gente acha que a nossa integridade física vai ser a qualquer momento ameaçada. Ameaçada, exatamente. Aí eu voltei para o Brasil, em definitivo, em 2000, fiquei 1 ano e meio em tratamento na Santa Casa de Misericórdia, de São Paulo, na Vila Mariana, que hoje é o CAIS, né, que hoje é o Unifesp, né? E em 2001, em maio de 2001, eu tive meu último surto. E desde 2001 eu nunca mais consegui acertar a medicação, consegui acertar o diagnóstico. E, tirando o aumento de peso, né, que no fim eu acabei, entre uma crise e outra, eu tive um aumento de peso de quase 40 quilos, né? E a questão metabólica também, a questão clínica, que eu acabei tendo hipertensão, síndrome metabólica, que me deu um outro problema. Então hoje eu convivo bem com a doença, desde, como eu disse, do último surto foi em 2001, estou conseguindo fazer muita coisa, que eu vou falar mais à frente na nossa narrativa aqui, na nossa fala. Então eu acho que essa fase, né, é uma fase muito difícil, como você disse, né, essa fase inicial, ou mesmo as fases das crises, né, e aí eu queria que você contasse para a gente como é que você lidou com tudo isso, o que te ajudou a aceitar o tratamento, porque acho que esse é um dos grandes desafios, né, quando a gente vai falar um pouco do tratamento das pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental. Exato. A aceitação é um pouco crucial da doença, né? Porque, quer ver, desde 94 até 2000, eu tinha uma negação da doença. Eu não aceitava que tinha uma doença mental, mesmo tendo meu pai como referência, né? E eu sempre abandonava a medicação, eu começava tomando medicação e abandonava. E, no fim, quando eu voltei para o Brasil em 2000, quando eu tive um tratamento compulsório, foi quando eu comecei, de fato, a ter uma adesão medicamentosa. Mas eu acho que a minha aceitação da doença foi um pouco por exaustão também, né? Quando eu vi que eu toda hora estava rescindindo na crise. Mas eu acho que o ponto marcante da minha mudança de recovery foi quando eu conheci a ABRE em 2003. Porque na ABRE eu consegui conhecer outras pessoas que tinham a doença mental, que tinham esquizofrenia, e naquela época... Só um pouquinho, só conta só para o pessoal o que é a ABRE, né? O pessoal que está chegando agora. Você já apresentou a ABRE no começo, né? Mas eu vou recolocar a ABRE.
A ABRE é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, que é uma ONG. Ela foi fundada em 2002, e a ideia é informar, educar, lutar contra o estigma da doença e lutar pelos direitos das pessoas que têm essa doença, inclusive, como eu disse, familiares, amigos e portadores, né? Então, na ABRE, a Cecília Vilares, a Cissa, nossa querida Cissa, né, que foi nossa supervisora, que foi a preceptora também, ela foi a pessoa que... Está nos assistindo, viu, Zé? Ela está aqui legal. nos assistindo. Muito legal que ela está assistindo a gente. Então, ela foi a pessoa que montou um grupo de produção literária e de escrita, né, tocado pela Cissa e pelo Jorge Cândido de Assis, que também é um portador. O Jorge já estava mais tempo na ABRE do que eu, e eu comecei a me envolver com as pessoas, comecei a conhecer, e me apaixonei pelo projeto da ABRE, né? Então, a aceitação foi quando já era um grupo, né? Não era um grupo muito grande, era um grupo de 7, 8 pessoas, né? Mas toda segunda-feira à tarde a gente se reunia na casinha, na sede da ABP, da Associação Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Lá na Pedro de Toledo. E a gente passava até a inteira conversando, trocando ideias, produzindo texto, produzindo boletins que eram editados, né? Foi muito bacana. Foi uma experiência muito rica, uma experiência que me tirou da parte mórbida da doença, simplesmente afastado, formas TO, formas... Então, foi o primeiro momento de aceitação e entender que eu tinha, de fato, uma doença mental, que essa doença mental era tratável, controlável, e, inclusive, a aceitação da medicação, né? Não, de fato, eu preciso da medicação para ter um controle, né? Legal, Zé. Então, acho que é isso, né? Você está trazendo um pouco dessa importância da gente poder ter outros pares que passam por experiências parecidas e poder dividir isso, né? O quanto que isso te ajuda na aceitação e na continuidade do tratamento e na construção também de uma rede de apoio e de suporte, né? Exato. Porque, só para reiterando nesse ponto, a doença mental é um processo, é uma situação de muita solidão e de muita incerteza. E quando você está sozinho, quando você não tem referências, você fica completamente perdido. Então, no meu caso, e depois eu via saber que outras pessoas passaram por isso, você faz uma trilha de profissionais que você consulta, e até eu, por exemplo, até consegui um tratamento estável com médico, psiquiatra de referência, passei por vários profissionais, por vários tratamentos, por várias approaches, até acertar, de fato, uma linha, que foi a linha que eu tenho hoje, né? Enfim. Então, a solidão, desinformação mesmo, né? Mesmo tendo um pai que tinha esquizofrenia, mesmo tendo essa referência na minha família. Foi difícil pra gente. Claro, e que bom que você encontrou, né, pares? Muito bom, Zé. Agora, a próxima pergunta tem a ver com um pouco com o tratamento e lidando com os problemas de saúde mental. Zé, conta pra gente como é que foi o seu tratamento, né? Conta um pouco com mais detalhes. Como é que você foi lidando com esses problemas de saúde mental? Então, o tratamento, no começo, a psiquiatria ela tinha uma linha antes puramente medicamentosa. No caso do meu pai, que ele foi tratado basicamente na década de 70, 60, 70, né? Um pouco de 80, acreditava-se simplesmente ministrando medicamento psicotrópico, enfim, medicação psiquiátrica, é suficiente para que a pessoa tenha não digo recovery, né? Porque nem havia essa ideia muito de recovery no Brasil, mas a ideia de estabilidade, de restabelecimento. Depois, a psiquiatria mais moderna, que é o que a gente tem feito hoje, trazido de outros países, né, especialmente os anglo-saxônicos, veio justamente a noção de recovery, que é uma noção de que a equipe tem que ser multi- e interdisciplinar. Então, eu, quando estava na Santa Casa, inclusive com a própria ABRE, tive contato com outros profissionais, além do psiquiatra, que era o gestor do caso, né? Ele era o cabeça, mas tinha os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, os psicoterapeutas, os psicanalistas, os enfermeiros, as assistentes sociais. Então, tem toda uma riqueza, uma equipe, e toda essa equipe ela é necessária para que dê para você um melhor dos tratamentos, porque simplesmente a medicação apenas ela é uma parte, é um approach biopsicossocial. Tem que ter toda uma... Então, o meu tratamento, na verdade, primeiro, teve a dificuldade de aceitar a medicação que eu tenho que tomar medicação. A dificuldade principal era porque a medicação me fez um aumento de peso, por isso que eu negava a medicação, porque eu não queria engordar mais.
E eu tinha, ela causa uma certa letargia também no começo, até hoje eu tenho esse problema, sintomas positivos e sintomas negativos. Sintomas positivos são os delírios, alucinações, estão controlados, mas os negativos, que é o embotamento afetivo, essa dificuldade de iniciar atividade, eu ainda tenho hoje, tenho dificuldade de acordar, porque a medicação psiquiátrica causa uma letargia. Então, a gente, além disso, tem que ter um acompanhamento com nutricionista, com prática esportiva, de exercício físico, né? Coisa que eu vinha tentando fazer até esse confinamento, né? Que no fim eu tive que largar a prática. Tinha entrado numa academia no começo do ano, no fim acabou dando tudo errado. Mas então o tratamento, ele tem esse parâmetro, né? De que eu tenho, graças a Deus, hoje eu tenho, em 2017 para 2018, eu acabei saindo da Santa Casa, eu fui para um outro médico, psiquiatra particular. Ele é filiado à Associação Médico Espírita, ele é um cara, ele tem essa filosofia espírita, né? E uma das coisas que eu acho bacana no meu tratamento é porque, exatamente por atuar na área de saúde mental, as pessoas que me atendem, elas são, fazem como é que eu diria, elas deixam de cobrar, inclusive, as consultas. Então, por exemplo, meu psicanalista, ele conheceu a Abre, e depois falou assim, quando eu estava procurando um psicanalista, para fazer psicoterapia, uma psicanálise, eu fui procurar esse profissional e ele falou, Zé, você para fazer uma atuação de militância, para você ser voluntário, para você ser uma pessoa que é, sendo o que é, né? Não que seja melhor que os outros, não é isso. Mas exatamente por fazer um trabalho gratuito de prestação de serviços, né? Para você, a gente vai entrar na clínica social, mas para você, a gente não vai nem cobrar a taxa da clínica social. A gente não vai cobrar simplesmente, eu vou atender para você gratuitamente. E meu médico espírita, né? Que é o médico psiquiatra, associado ao médico espírita, ele também não me cobra as consultas. Então, exatamente por não ter um provento na Abre, a gente trabalha como voluntário, a gente não tem salário. E hoje eu estou vivendo de bolsa de estudos, né? Eu tenho uma bolsa de estudos de mestrado, né? Então a gente tem essa troca de, entre aspas, favores, né? Uma cumplicidade que tem na equipe, né? E porque, uma rede solidária, né, Zé? Onde um vai apoiando o outro, né? Uma rede solidária. E eu percebo que, por exemplo, quando as pessoas procuram a Abre, geralmente elas têm essa dificuldade financeira também. Então a Abre, ela não provê tratamento, sempre as pessoas procuram, eu estou com um filho, eu estou com um parente que precisa ser internado. Não, a Abre não provê tratamento psiquiátrico nem psicoterapêutico. Mas enquanto a Abre puder prover acolhimento, grupos de acolhimento, oficinas culturais, e tudo isso é gratuito e aberto não só às pessoas, isso é parte de tratamento, né? Não só às pessoas que têm o transtorno mental, como a sociedade de maneira geral, né? Então, a gente faz um trabalho social muito importante, né? Eu me sinto honrado, muito feliz de estar fazendo isso, e eu digo mais, na época que eu era engenheiro, eu tinha um salário super alto, mas eu não era tão feliz como eu sou hoje, que eu não tenho nenhum salário, mas faço um trabalho que eu me sinto realizado plenamente, né? E tem perspectiva do pode ajudar, né, as pessoas, né? Pode ajudar, pode contribuir, né? E muitas pessoas não têm condição de pagar um tratamento, mas a gente tem algumas iniciativas no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, que oferecem esse tratamento. A gente pode depois, acho que, numa próxima live, conversar um pouco sobre isso, né? Inclusive, o próprio CAISM é afiliado ao Sistema SUS, o CAISM, né, que é ligado ao Unicef. Né? As pessoas saberem, inclusive, quem está assistindo a live, que a AB tem uma ligação de parceria com o PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Escola Paulista, que tem uma ligação com o SUS no CAISM. Isso. Zé, vamos lá, continuando então um pouco, acho que você já está dizendo do que foi te ajudando nessa sua trajetória de superação, né? E um dos pontos importantes que a gente coloca aqui foi o seu protagonismo, né? De você assumir a narrativa da sua própria história e alcançar um pouco dos seus objetivos. Conta um pouco como é que foi isso, Zé, você se tornando sujeito da sua própria história. Olha, para mim foi uma coisa, foi um processo lento, foi quase uma alquimia, na verdade, na minha vida, né? Porque na vida a gente, às vezes, olha para trás e a gente se arrepende de algumas coisas que a gente fez, né? E eu passei durante muitos anos, décadas mesmo, achando que eu era uma pessoa errante na vida. Nossa, tudo que eu faço errado, tudo que eu faço, eu começo, não termino, a questão da dificuldade de emprego na época de engenharia, depois a dificuldade do mestrado, que eu tive que interromper no final, quase finalizei o mestrado, mas tive que trancar. Depois a questão afetivo mesmo, com namoradas que não deram certo.
Mas depois, olhando para trás hoje, eu percebo, pela maneira como as coisas foram acontecendo na minha vida, desculpe, tudo que aconteceu na minha vida foi necessário para que eu me tornasse hoje uma pessoa do jeito que eu sou hoje. Então, quando eu percebo hoje, que eu olho para trás, tudo faz sentido. É como se fosse um grande quebra-cabeça, onde eu fui colocando as primeiras peças no tabuleiro, e de repente aquelas peças eram necessárias para as próximas peças, e hoje começa a formar a composição da minha vida. Então, hoje eu tenho 52 anos, já sou uma pessoa madura, e estou vivendo ainda a idade da razão do Sartre, né? Que é aquela coisa que a ficha caiu, né? Então, eu me sinto ainda como um adolescente em relação à perspectiva na vida, né? Porque eu ainda, apesar de ter feito muita coisa, eu estou recomeçando uma carreira. Hoje eu estou me tornando um especialista, um peer support specialist, que já existe em outros países, usando a minha experiência de recovery, minha experiência de vida, minha experiência com a doença, de fazer coisas em protagonismo, grupo de acolhimento, oficinas, e oferecendo isso como uma maneira de trabalho. Então, o que acontece? Eu estou me reinventando diariamente, e especialmente esse mestrado, que eu vou falar mais na frente, ele nasceu de uma iniciativa de grupos que nós criamos. Inclusive, você foi uma das responsáveis, Fernandinha, pelo grupo de acolhimento, que foi fundado em 2005, junto com a Cissa, né, e eu, que era a famosa Missão Resgate, né, que era para ser o grupo no sentido de resgatar pessoas que estão em transtorno mental e depressão profunda, ir até as casas. Depois a gente remodelou, reescreveu, recolocou esse modelo para um grupo de acolhimento de pares, né? Você foi a primeira coordenadora desse grupo, tendo a Romilda e eu como facilitadores, né? E tudo isso acabou montando a possibilidade de fazer a área de estudo do meu mestrado. Porque o meu mestrado estuda o quê? Justamente o grupo de acolhimento da ABRE, que nós fundamos, que nós estruturamos, e o LACA, que é uma pesquisa quali-quanti, né? Então, quanti-quali, enfim. Então, eu fico feliz de saber que o meu próprio fruto de acadêmico, meu próprio trabalho acadêmico é fruto de um trabalho original, que nós, apesar de ser uma coisa absolutamente inovadora, não nada, ninguém inventou a roda, né? Mas é uma coisa que a gente criou, e tem muita criatividade, muito carinho, muito e as pessoas e hoje o grupo de acolhimento é um grupo sólido, é um grupo onde as pessoas de fato fazem recovery, as pessoas são amigas, eles têm um grupo de WhatsApp, o grupo é tocado por um portador, que é o João Leite Ribeiro, que é um facilitador que também está fazendo, lançou um livro, inclusive, né? Então a gente fica feliz em passar. Oi. Não, desculpa, só te interromper. Sim. Tem uma palavra que você está usando bastante, que é recovery. Eu não sei quantas pessoas que estão nos assistindo têm proximidade com essa palavra, né? Você poderia contar um pouco, e aí depois a gente podia falar da experiência do grupo de acolhimento, né? E depois a gente segue aqui com as perguntas. Sim. Então, recovery, na verdade, é um processo, né? É uma palavra que é uma palavra inglesa, né? Uma palavra que vem traduzindo ao pé da letra, recuperação. E ele saiu da área da saúde, né? Por exemplo, você faz uma cirurgia cardíaca, você tem que passar por um processo de recovery para readquirir a saúde, ou passa por uma gripe, ou passa por um problema. Na área da saúde mental, o recovery surgiu no final da década de 60, começo de 70, um movimento de consumidores, de clientes, de portadores, onde as pessoas elas tinham a necessidade de se tornarem protagonistas e não apenas pacientes no sentido passivo mesmo, né? De só receber a intervenção, né? Mas de participar da construção. Exatamente, de participar da construção do processo de restabelecimento. E no Brasil, tanto a gente rebatizou isso aqui em São Paulo como superação. Você nunca volta ao que você era antes da doença. É como um acidente de automóvel, onde você tem cicatrizes, né? Ou um acidente que você tem dá pontos na perna, enfim. Você ficam cicatrizes, ficam marcas, você nunca volta à situação anterior, mas você se recoloca num processo de retomada de vida através de um processo diário, contínuo, a médio e longo prazo, que é o processo de superação, que é o processo de recovery, e iterativo mesmo, que não é um processo isolado, é um processo onde você tem justamente aquela equipe inter e multidisciplinar, né?
biopsicossocial e de pares também, especialmente de pares. Então, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, na Austrália, Estados Unidos, é muito comum no serviço de saúde mental você ter o peer specialist, né? O suporte specialist, que é uma pessoa, um cliente, um consumidor, um portador, que ele está junto da equipe de atendimento psiquiátrico, né? E ele está lá como um fator de ponte mesmo entre as pessoas que estão começando a doença, que estão começando o adoecimento e o tratamento, e ele que já passou por um processo de restabelecimento, de recovery, ele vai fazer a ponte. Então, no Brasil, isso é uma coisa que não se tem ainda. Não estão começando a formar uma rede para ter essa função de peer support specialist, né? Que é um processo prático de recovery para as pessoas que têm o transtorno mental. Eu acho que um exemplo, né, Zé, disso, assim, dessa possibilidade da pessoa que tem algum transtorno mental compor com a equipe, você, por exemplo, faz parte do conselho do PROESC, né? Então, acho que isso é um jeito também de você estar lá levando a voz e a perspectiva das pessoas para gestão do programa, né? Então, isso é muito interessante. E é legal falar também, essa questão do recovery, da superação, é um projeto que é muito singular, né, Zé? Cada um vai traçar o seu caminho, não tem uma receitinha de bolo, que o que você fez, o outro tem que fazer, isso dá certo, porque a gente parte de um princípio de que esse processo é muito singular. A gente pode fazer isso com o apoio das pessoas, mas cada um tem a sua história, né? Exato. Assim como a doença mental é singular, você nunca, mesmo a esquizofrenia, ela tem na CID, na DSM, né, uma classificação didática, né, enfim, psiquiátrica, médico, mas as esquizofrenias para cada pessoa são diferentes, né, tanto que a gente falou esquizofrenias. Você dificilmente, porque uma coisa, o cérebro ele não tem, é uma massa cinzenta, homogênea, e você não consegue detectar exatamente quais áreas tem que ser, você apenas supõe, tem modelos, né, neurotransmissores, o próprio medicamento é neuroquímico, ele atua em certas áreas do cérebro, né? Então, a doença mental, primeiro, ela não tem um exame clínico que detecte, é uma avaliação do médico por entrevista, né? Uma avaliação clínica. E o medicamento, cada pessoa vai responder diferentemente a vários tipos de medicações, sejam antipsicóticos, sejam antidepressivos, estabilizadores de humor. E dificilmente você vai ter um diagnóstico uma pessoa tomando a mesma quantidade e tipo de medicação igual a outra. Então, é uma coisa, ao mesmo tempo, desafiadora, mas fascinante também, porque a gente fala, por exemplo, que o século XXI, essas décadas que vem pela frente, a inteligência artificial, né? Os modelos vão substituir médicos e vão substituir trabalho, mas o psiquiatra e as pessoas que trabalham com saúde mental, os terapeutas ocupacionais, os psicoterapeutas, os psicanalistas, esse contato humano, ele é absolutamente necessário, porque uma máquina, um computador, uma inteligência artificial nunca vai ter a capacidade holística de fazer uma avaliação, uma anamnese adequada essa relação que é humana, uma relação essencialmente humana. Eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, né, para pensar que existe, né, a esquizofrenia enquanto categoria diagnóstica, acho que isso é importante, mas que a gente está falando quando a gente fala do tratamento é que cada pessoa tem uma vivência e uma experiência com essa doença. Além disso, a vivência. Considerar isso na hora do tratamento, na hora da superação, né? Acho que é um pouco que cada um tem uma vivência singular e a gente possa considerar a pessoa que tem a doença como protagonista também no seu tratamento. Exatamente. A Cissa, inclusive, menciona um caso, eu não sei exatamente, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas de uma experiência de uma pessoa que surtou no Canadá, e ela era de origem africana, e todo o surto dela tinha um colorido, tinha uma alegoria cultural, ligada às tradições culturais da cidade, da vila, do vilarejo onde ela vivia na África, né? Então, para o médico, para o psiquiatra, para a equipe poder acessar o tratamento, eles tinham que fazer um resgate antropológico mesmo, cultural, né? Sociocultural, porque simplesmente uma atitude fria e científica de atendimento não seria adequada para aquela pessoa. Zé, então, isso é essencial, assim, que você está dizendo que a pessoa é a pessoa e o seu contexto, né? Exatamente. Não vamos tratar a pessoa fora da sua cultura, do seu contexto, daquilo que ela está vivenciando, né? A gente precisa considerar todos esses fatores quando a gente vai
tratar uma pessoa, né, Zé? Acho que é importantíssimo. Exatamente. Não dá para simplesmente é uma questão só da doença, né? É a pessoa e o contexto. Muito bom. Zé, vamos Exatamente. para a próxima. Seguindo. Quer comentar alguma coisa? Não. Você é professor da saúde mental, você conhece bem, né? Então, terapeuta ocupacional, você está bem, você colocou precisamente o que você... Vamos seguir em frente, porque senão a gente não... Mas depois a oportunidade para responder pergunta também, né? Legal, Zé. Então, a próxima é assim, né? Você estava contando da sua experiência e que hoje você conseguiu trilhar um caminho, Zé, que é possível sonhar, ter esperança e ter sucesso, né? Queria que você contasse um pouco para nós desse seu momento atual. Então, meu momento atual é, como todo mundo hoje, é um momento de muita incerteza, muito medo. A gente conversa, faz parte de vários grupos, né, de pesquisa hoje, né? E todos relatam, né, que esse confinamento, essa pandemia, abalou profundamente as relações e o modo de vida de cada um, né? Hoje está todo mundo confinado. Eu estou aqui basicamente há 2 meses, praticamente, sem sair de casa, né? Tudo é feito pela internet, pelas plataformas, né, pelo Facebook, pelo Zoom, pelo Skype, pelo Instagram, né? O medo de que a gente pega, eu pertenço ao grupo de risco, né? Então a gente tem medo de pegar a doença. Moro com a minha mãe tem 80 anos, então também é o do grupo de risco. Então, primeiro, o momento meu é um momento que vinha crescendo de realização pessoal, acadêmico, profissional, e foi interrompido, como todo mundo teve interrompido, por uma coisa brutal, que foi o vírus letal. Então, eu já tenho no círculo de amigos pessoas que adoeceram pela Covid e pessoas que morreram também pela Covid. Conheço pessoas, né, que morreram por causa da Covid. Isso é muito triste para mim, muito desolador, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esperança, até o Jorge sempre fala da esperança realista, que tudo isso vai passar. Dentro do recovery, da esperança realista, que é onde se encaixa essa palavra, eu acredito que eu tenho boas perspectivas de me reinventar profissionalmente, porque eu era engenheiro, tive uma formação de engenheiro desde o colégio, desde o tempo de colégio. Depois tentei mudar de área para uma área administrativa de business, pelo MBA. As 2 áreas foram abortadas. Tive uma vivência artística, porque trabalhei com arte durante alguns anos na minha vida, como desenhista, pintor, organizador de eventos culturais. E hoje eu estou trabalhando como pesquisador de saúde mental. É uma nova área, uma nova carreira. E uma carreira ligada à academia, que eu sempre gostei, uma coisa que eu gosto muito de ler, basicamente uma atividade que eu tenho praticamente diária, é leitura. Eu dedico 2 ou 3 horas por dia para leitura, né? Não só de textos científicos da área de recovery, de saúde mental, como outros textos que eu gosto, né? Então, minha perspectiva hoje é continuar como pesquisador, não só acadêmico, mas ser um pesquisador que, claro, o mestrado ele vai ter uma exigência metodológica. Eu tenho pretensão de fazer um doutorado no futuro, de continuar o estudo. Nós, da ABRE, junto com a CISA, né, nós temos a intenção de, na prática do recovery, a parte que é não só acadêmica, na prática mesmo, do dia a dia, temos a intenção de trazer para o Brasil o Recovery College, que é uma iniciativa de... Eu posso falar um pouquinho do Recovery College, que, por exemplo, é muito comum entre as pessoas que têm doença mental, elas terem que interromper o processo de aprendizado, de formação educacional, seja a nível médio, superior. O Recovery College é uma instituição, é um mecanismo, uma facility, que proporciona a essas pessoas uma maneira de dar uma certificação acadêmica e principalmente profissional. Então, por exemplo, o Recovery College dá, por exemplo, uma formação de informática. Já fazemos isso na ABRE. A ABRE já tem uma oficina de informática, uma parceria com uma escola de informática, uma oficina de inglês. Então, o Recovery College dá para as pessoas um modelo. Já, inclusive, eu estou começando a estudar isso. As pessoas que são, tanto a Cissa como o Walter Oliveira, que é um dos meus orientadores, junto com o Ari Gadelha, que é meu orientador, e o Mário César Rezende, que é meu outro orientador, eles dizem que o Recovery College já está... Nem chegou no Brasil, mas já está sendo, inclusive, revisto o modelo. Mas eu acho que para o Brasil ainda é um modelo válido e a gente vai, sem dúvida, adaptar isso para a nossa realidade. Assim como a doença mental individual é uma coisa única, sui generis, a nossa cultura latino-americana, brasileira, é uma única, né? Então, a gente quer trazer esses modelos de recovery que vem de outros países, né?
principalmente os anglo-saxônicos, e adaptar para o Brasil em rede com outras universidades, com outras pessoas, porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? Nós estamos sempre trabalhando em rede. Então, eu acho que o modelo é o modelo de trabalhar em equipe, fazer o recovery como uma coisa séria e não cair, por exemplo, na vulgarização, como aconteceu com o coaching, né, que começou como uma ideia excepcional, mas vulgarizou o termo, todo mundo resolveu fazer coaching. Então, nós temos hoje várias equipes, vários grupos de pesquisa trabalhando com recovery de uma maneira séria, com artigos, com análise de artigos, com pessoas, pesquisadores de outros países, com pessoas sérias, pessoas que dedicaram as vidas, décadas de estudo na prática acadêmica profissional. Então, eu estou muito feliz de pertencer a essas equipes, né, que estão promovendo, então, hoje, essas possibilidades. Então, para o meu futuro, eu imagino até, de repente, retomar, claro, uma coisa mais artística, voltar a pintar, voltar a desenhar, enfim, ter uma vida, amplificar minha vida social, que minha vida social foi muito restrita por causa da doença, né? Mas sempre vem me levando em conta. Eu já não sou mais um adolescente, eu já tenho um passado, já tenho uma biografia, já tenho uma coisa já escrita. Então, não reinventar a roda, mas sempre usar já as fundações, os alicerces para construir uma coisa, porque, evidentemente, eu não vou ser... algumas coisas na minha vida eu não vou conseguir mais, porque se eu, por exemplo, quisesse, por exemplo, ser jogador de futebol e jogar na seleção brasileira, só em outra reencarnação, né? Então eu sei que isso não dá para mim, não dá mais. Mas eu sei que, por exemplo, ser uma pessoa ativa na área de saúde mental, na área de recovery, é uma possibilidade real. Então isso é uma coisa que eu tenho abraçado, tenho estudado, tenho me dedicado, e é uma coisa que eu tenho, sempre que possível, inclusive, incrementado e passado a peteca, o bastão para outras pessoas, no sentido, até tem uma pessoa, não sei se está assistindo a live, que é um colega nosso, o Bruno, que até falou, Zé, você na ABRE, é sempre você e o Jorge e o José que são entrevistados, são só vocês que fazem protagonismo, tem que dar oportunidade para outras pessoas, né? E eu falo, claro, mas o problema da doença mental é que muitas vezes acontece que as pessoas que fazem protagonismo e que estão querendo, como eu diria, as pessoas que poderiam aparecer e mostrar que a doença mental não é um bicho de 7 cabeças, elas têm muito estigma, muito preconceito. E essas pessoas elas falam, não, eu não quero simplesmente dar meu depoimento. Tem muitas pessoas que não frequentam a ABRE por causa disso. Tem pessoas, inclusive, de mídia, conhecida pelo público, que já falaram para mim, olha, Zé, eu não frequento a ABRE porque eu sou uma pessoa conhecida, e pessoas... Tem mil casos. Eu conheci um caso, por exemplo, de uma pessoa que deixou de frequentar a ABRE porque não queria que a família ficasse sabendo que o filho tinha uma doença mental. Então, o protagonismo existe... Eu ia falar justamente disso, né? Acho que você está contando um pouco da possibilidade de você poder sonhar, ter sucesso e poder rever um pouco o que é possível, né? Então, tem dificuldades, mas é possível também, dentro disso, ver o que tem de potência e investir nisso, que é o que você está fazendo no seu futuro, né? Mas você está trazendo um argumento... Fala. Não, eu fugi um pouco disso que você tinha colocado, exatamente para falar do protagonismo, né? Que, com certeza, existem muitas pessoas que têm esquizofrenia ou doença mental que não estão aí na Berlinda e estão vivendo suas vidas de uma forma satisfatória, mas que efetivamente não querem aparecer. Eu não quero ser identificado na sociedade como doente mental. Isso porque, né? Isso é uma questão dentro da doença mental. Porque tem muito estigma, né? Não sei se também essa palavra é muito conhecida. Acho que você podia contar um pouco o que é o estigma e o preconceito, como isso afeta, né, as pessoas, e o que a gente pode fazer para lidar um pouco com essa questão, né, Zé? Que eu acho que isso é muito importante. E depois tem só uma perguntinha para a gente abrir aqui, tá bom, para o pessoal? Inclusive o Jorge Cândido de Assis, que é o vice-presidente da ABRE, ele dá uma aula na universidade, ele há 8 anos, é professor da Unifesp, na terceiro ano de medicina, ele dá uma aula sobre estigma, porque o estigma ele é crucial na doença mental. Não só o estigma, o preconceito das pessoas, como o autoestigma. Eu demorei 7 meses tendo na minha família um pai que tinha esquizofrenia, e começando o tratamento psicoterapêutico aos 12 anos, eu não aceitava que eu tinha uma doença. Demorei 7 anos para, dos 26 até os 32 anos, negando a doença, porque eu falei, não, isso não é para mim, isso não sou eu,
Então, a doença mental ela tem que ser estigmatizada, tem que ser discutida, tem que ser debatida na sociedade, porque é causa de afastamento de trabalho, é causa de infelicidade, é causa de suicídio, né? Então, é uma coisa, é um assunto de saúde, é um assunto de saúde sério. As políticas públicas de saúde não contemplam adequadamente, de maneira orçamentária, a questão da luta antimanicomial, dos que são asilados, dos psiquiátricos, né? Então, tudo isso vai no bojo. Eu acho que o tempo já está meio corrido, né? Você tinha uma pergunta para fazer, desculpa. Imagina, a conversa tá boa, né? Aí a gente vai porque senão a gente vai falando e vai esquecendo do tempo, né? Mas eu acho muito importante falar dessa questão do estigma, que eu acho que também é uma das bandeiras da ABRE, né, da associação, Zé, porque de fato é o que você falou. Muitas das pessoas que têm um transtorno mental, ou especificamente a esquizofrenia, sofrem muito estigma, né? Então as pessoas entendem que são pessoas que são violentas, que não podem trabalhar, que querem ficar longe, não podem conviver. E aí a gente precisa entender que a gente precisa lutar contra essas crenças que não correspondem ao que as pessoas que têm esquizofrenia vivem, né? Exato. Então, acho que o que a gente precisa fazer é informar, né, as pessoas, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, conversar, né, e também permitir que as pessoas possam conviver com pessoas que têm esquizofrenia, porque isso vai mudar a crença que elas têm em relação a essa doença, né? É o paradigma, né? Isso, mudar esse paradigma, porque a pessoa não é a doença, né, Zé? Exato. A pessoa é muito mais do que a doença. Então, eu acho que é um pouco o que você está contando da sua história, né, Zé? A doença sempre esteve lá, mas você está além disso, né? Não está se resumindo à doença. Exato. Né? E aí, acho que um assunto atual, Zé, que a gente estava conversando um pouco, e a gente pensou que seria legal abordar aqui, nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, as pessoas estão isoladas, teve uma mudança importante da rotina, né? Estamos num momento muito instável, né? Como é que você tem lidado com isso, Zé? O que tem te ajudado? Olha, eu ainda sou uma pessoa otimista relativamente. Apesar de ser uma pessoa melancólica e depressiva, eu sou otimista. Parece ter um paradoxo isso, né? Otimista por quê? Porque eu tenho uma visão até um pouco esotérica, que não é uma visão racional, de que nós somos predestinados, né? Existe uma força maior, existe uma inteligência universal, uma inteligência cósmica. E eu acredito que o Brasil, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, de toda a ordem, eu acredito muito no povo brasileiro e no potencial do país e das nossas capacidades de responder a dificuldades. Então, eu acredito que o Brasil é um país predestinado a ser o coração do mundo, e eu diria a pátria do evangelho. Eu não sou exatamente espírita, né? Como vem essa questão da pátria do evangelho, mas eu me considero cristão. Eu acredito que o Brasil é um país do coração do mundo, né? Exatamente por ter uma tradição. Então, acho que uma coisa, Zé, você tem esperança, né? Então, acho que isso ajuda a lidar um pouco com esse momento, né? Exato. A gente tem esperança de que as coisas podem melhorar. Então, acho que isso... As coisas vão melhorar. E que nós do Brasil estamos numa situação de muito privilégio, porque o Brasil... ele oferece uma coisa que... uma certa liberdade, uma certa... como é que eu diria? Nós somos radicais. É que nesse momento nós estamos vivendo um momento de radicalismo, de polarização, né? Mas isso é uma coisa difícil, mundial. Né? É uma coisa muito difícil, né? Mas é uma coisa mundial. Mas Zé, como é que é no dia a dia, assim? Você tem esperança? O que mais que está te ajudando? Então, justamente por eu ter o mestrado, eu estou escrevendo dissertação, escrevendo os artigos, aproveitando meu tempo para ler, para estudar, para me relacionar com os meus amigos através das redes sociais. Eu tenho vários grupos de amigos no WhatsApp, pessoal da faculdade, pessoal do colégio. Então, eu não me sinto sozinho. Apesar de fisicamente não estar em contato com as pessoas, eu totalmente conectado com o mundo ainda, estou plugado. Claro que não é a mesma coisa. Isolado, né, Zé? Não, de maneira alguma. Você está tentando manter essas relações, né? E está fazendo atividades que para você são significativas, como ler. Produtivas, né? Que eu não estou perdendo tempo. E eu fico muito feliz que minha mãe, apesar de ter 80 anos, ela entrou nessa esquema de rede social e ela frequenta o centro espírita, né? E ela está super conectada, ela faz as reuniões lá com o pessoal do grupo dela, com as pessoas, com os amigos, e pelo celular, pelo computador.
E ela está melhor que eu até na internet. Ela começa a me ensinar coisas. Eu falo, mãe, como é que você descobriu fazer isso, né? Então, eu fico muito feliz porque eu tenho um relacionamento... Isso é uma coisa que muda muito. Eu tinha que ter que declarar aqui na live. A relação de amizade que eu tenho com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que sempre me apoiou incondicionalmente, amor incondicional, muito amor, tanto para minha irmã como para mim. E isso fez a diferença na minha vida, o apoio da família. E eu tenho duas pessoas na minha família, como você sabe, que são terapeutas ocupacionais, né? A Viviane Maximino e a Cristina Tisse, né? Duas pessoas maravilhosas que sempre me apoiaram também. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? Bom, Zé, então você está dizendo do apoio da família, manter a rede Sim. social, né? Tentar se comunicar e estar perto das pessoas que te fazem bem, né? E poder se sentir produtivo nesse período. Acho que é algo. Exato. E acho que uma coisa importante, manter o tratamento, né, Zé? Que acho que isso Tratamento, é sim. essencial, né? Tratamento. Legal, Zé. Vamos começar a pergunta? Vamos nessa, vamos lá. Vamos? Então, vamos lá, Zé. Estou lendo aqui no pessoal do apoio, está mandando aqui algumas perguntas, tá bom? Vou lendo e a gente vai comentando, tá, Zé? Então, tem uma pergunta da Mara Regina de Oliveira, ela está perguntando, gostaria de saber qual medicamento deu mais certo para o seu caso. A gente já conversou um pouco, né, que para cada pessoa tem uma resposta, mas você quer comentar, Zé, um pouquinho? Acho que é importante. Então, na verdade, essa questão medicamentosa é uma questão muito delicada, porque muitas vezes a gente pergunta para já, você está tão bem, Zé, qual medicamento você toma? No sentido de, vamos adotar para o meu filho. Como falou a Fernandinha, cada caso é um caso, cada cérebro é um cérebro, cada tratamento medicamentoso é único. No meu caso, eu me dei bem com um antipsicótico, que é o olanzapina, mas ela teve o problema de aumento de peso e um estabilizador de humor e também antidepressivo, né? Então, hoje eu faço uso de um antipsicótico, um estabilizador de humor e um antidepressivo. Mas isso é para o meu caso, né? Porque é um transtorno esquizoafetivo. O transtorno esquizoafetivo é a esquizofrenia com viés de bipolaridade, que é a alteração de humor. Mas cada caso é um caso, e só o psiquiatra, e também tem muito tentativa e erro também. Isso na psiquiatria tem muito isso. Você começa com uma coisa, vai acompanhando ao longo dos meses e vê o que dá certo. Eu acho que uma coisa importante, Zé, do tratamento que você está falando, é claro que a medicação é importante, né, de saber quais são as medicações que têm bons efeitos, mas é importante também que a relação que você estabeleça com o profissional que está cuidando de você seja uma relação de confiança, para que vocês possam trocar essas ideias e falar, olha, isso está me ajudando, isso não. Vocês vão construindo juntos essa possibilidade, né, Zé? Exato. Inclusive, nesse sentido, o Jorge, ele sempre fala uma coisa que eu acho muito verdadeira. A gente não se trata com quem está certo. A gente se trata com quem a gente confia. Porque a confiança é a base de tudo. Se você não confia inclusive na atitude ética do profissional. Então, por exemplo, hoje eu tenho um profissional, psiquiatra, eu tenho um diálogo muito forte. Então, a gente tem um consenso de que eu tenho que tomar medicação, mas quando eu falo assim, vamos tentar reduzir tal coisa, ele fala, vamos tentar. Eu até reduzi a medicação do antidepressivo recentemente, mas não deu certo, a gente teve que voltar ao antidepressivo novamente. Então, é um diálogo contínuo, né? É um processo. Uhum. Uma outra pergunta, exatamente. Então, uma outra pergunta, que acho que a gente já foi comentando, mas vale a pena repetir, da Adélia Aoli, ela está falando se a gente podia comentar um pouco a respeito da dificuldade dos pacientes em aderir à continuidade do tratamento e das longas internações. Então, internação nunca é bom, internação é sempre traumatizante. Eu tive 6 internações, curtas, de 2 semanas cada uma, a primeira foi tal dia, mas às vezes a internação é necessária, dependendo do caso da pessoa se auto-agredir ou causar um mal a uma outra pessoa, uma outra preservação mesmo, para estabilizar o medicamento. Agora, a adesão, na verdade, como aderir, é muito no sentido da sintomatologia mesmo, né? Se a pessoa, quando começa o tratamento, é muito comum a negação. Eu mesmo passei por isso, né? Eu demorei 7 anos para aceitar a medicação, e só depois de 7 anos, mesmo quando eu aceitei a medicação, eu tive um diagnóstico equivocado, porque na Santa Casa eles não me diagnosticaram com
com o transtorno esquizoafetivo, mas como bipolar. Então, eles erraram a medicação. Depois, quando eu surtei pela última vez, eles acertaram. Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele até nem é tão relevante, mas ele é interessante, até porque, dependendo do tipo de problema que você tem, o médico já sabe de antemão, pela experiência prévia dele, qual tipo de medicamento pode ser mais efetivo e causar menos consequências negativas, né? Mas ainda acho que é um processo de tentativa e erro e de amadurecimento da pessoa que vai aceitar o tratamento quando ela diz, não, isso é melhor para mim. Por exemplo, pressão alta, eu sofro de hipertensão. Então, eu sei que se eu não tomar um medicamento antihipertensivo, né, eu posso ter um problema cardíaco, de derrame, porque eu tenho uma maquininha de tirar pressão, então eu vejo, nossa, a pressão está super alta, então eu tenho certeza, eu tenho que tomar esse medicamento para manter a pressão adequada. Então, ao mesmo tempo, a questão da doença mental é a mesma coisa. Quando a pessoa percebe que eu estou operando, vivendo de uma maneira mais adequada, tendo menos crises, e me sentindo menos deprimido, então a pessoa acaba aceitando, e foi o que aconteceu comigo mesmo. Toda vez que eu parava a medicação, eu, mais dia, menos dia, surtava e perdia tudo que eu tinha construído. Até o momento que eu alcancei, eu falei, não, por exaustão, eu não quero perder tempo na minha vida, eu não quero estar reconstruindo minha vida sempre do zero. Para não ter que reconstruir minha vida do zero, eu tenho que aceitar que eu sou uma pessoa que tem que ser, num certo sentido, tutelada por um psiquiatra. E hoje, de 3 em 3 meses, eu passo por um psiquiatra para regular e para conversar com ele e para acertar se a medicação está adequada ou não. Ótimo, Zé. Você já respondeu a pergunta. Respondeu, tá ótimo. Acho que tem uma coisa que é da sua, né, de como você aceitar e poder também aceitar o apoio, né? Acho que, como você já disse, o apoio da sua família foi fundamental para te ajudar nesse processo de aceitação, continuidade do tratamento, tá também inserido em outros tipos de intervenção e junto com pares, né, de pessoas que também vivem situações parecidas com você que podem te ajudar, né? Acho que isso foi ficando bem claro, né, Zé? Algumas pessoas estão perguntando um pouco mais sobre recovery, né, que a gente usa a palavra recovery, o que é, né? Mas acho que se você quiser comentar um pouquinho mais, então é superação, né? Não sei se você tem algo mais para acrescentar. Na verdade, muito se discute como traduzir a palavra recovery, né, em todos os países, mas chegou a um consenso, pelas minhas pesquisas, pelas leituras dos artigos científicos que eu ando lendo, que a palavra mesmo vai ser a palavra adotada, vai ser recovery mesmo, em inglês, seja por qualquer língua, vai ser a palavra recovery. O que é o recovery? É um processo contínuo, diário, de manutenção de uma estabilidade e de reconquista socioacadêmico-profissional. É como se fosse uma reinvenção a partir de um ponto onde você tinha perdido coisas. Né? Então, recovery é isso. Você tem, por exemplo, se você tem, por exemplo, um acidente, você tem que ter uma superação daquele... Você tem que fazer uma cirurgia, você tem que ter uma prótese, você tem que ter uma... Enfim, e você nunca volta à situação que você era antes. A doença mental é a mesma coisa. Você tem um surto, você começa tomando uma série de medicações psiquiátricas, você tem uma perda cognitiva, muitas vezes, como aconteceu comigo. Eu passei anos com perda cognitiva, memória, concentração, capacidade, né, quase ligada à inteligência mesmo. Com o tempo, você vai readquirindo, porque o cérebro tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, você pode perder algumas áreas de capacidade cerebral da mente, mas ele se readequa ao longo do tempo, e se adapta, né, à nova realidade. Então, com o tempo e medicação adequada, o organismo ele vai se adaptando e a superação é uma superação, o recovery é um recovery social e clínico. O primeiro recovery clínico, ou seja, deixar de ser o surto, deixar de ter delírios, alucinações, sintomas positivos e negativos, né? E depois o recovery social, que é o recovery de você voltar a fazer as coisas como pessoa inserida numa sociedade, numa cultura, né? Então, agora, o recovery, ele é mais fácil, o clínico, pelo menos, ele é mais fácil com os sintomas positivos, que é a eliminação e a cessação dos delírios e alucinações.
O recovery clínico dos sintomas negativos, por exemplo, que é embotamento efetivo, falta de iniciativa, falta de vontade de fazer as coisas, ele é mais passível de ser feito e tratado com psicoterapia e análise, psicanálise. Mas o recovery como um todo, ele Terapia ocupacional, né, Zé? Oi? Terapia Oi? ocupacional. Isso, justamente. Mas já mencionei no começo. Terapia ocupacional, né? Os terapeutas, sem dúvida. Porque o recovery é um todo, não é só clínico, não é só social, mas é recovery para você a voltar até, eu acho que é uma questão até de cidadania mesmo. Né? Você voltar a ser cidadão de si mesmo e ter a autonomia de poder ter a opção da escolha, a capacidade de escolha, porque a doença mental te rouba a possibilidade de escolha. Chega um momento em que as pessoas estão escolhendo para você, a família escolhe para você, os médicos, os psiquiatras escolhem para você. Então, o recovery possibilita que você se torne protagonista da sua própria história e volte a ser ativo e proativo nas ações, mas proativo, né? Não sei se ficou claro. Ótimo, Zé. Acho que aí você poder construir o seu caminho, como a gente já falou, né? Cada processo de superação é individual, mas ele pode ser construído coletivamente, né? Exato, com apoio porque, inclusive, tem um projeto, a família, inclusive tem um projeto na Abre, em parceria que era com o Proesc, agora está com a Abre, chamado Projeto de Vida, que é tocado pela Luciana Noronha, como psicóloga. E justamente o Projeto de Vida ele visa restabelecer metas, porque é muito comum com o surto, com a doença mental, você perder as metas. E agora, o que eu faço da minha vida? Né? Eu, quando eu tive meu surto quando eu era engenharia, para trabalhar com engenharia, voltar para a engenharia não era uma opção. O que eu faço da minha vida agora? Foi por isso que eu fui para os Estados Unidos fazer MBA, para reconstruir. Aí tive um outro surto. Agora, a administração não é mais uma opção. O que eu faço da minha vida? Então, e hoje, na verdade, tudo que eu aprendi na engenharia, no MBA, nos encontros e desencontros da minha vida, estão somando hoje para ser o que eu sou hoje no meu processo de recovery, sendo um pesquisador de saúde mental, porque hoje eu tenho uma biografia, eu tenho uma vida, eu tenho um passado, eu fiz coisas bacanas, inclusive em arte também, né? Coisas que a gente fez na época que somam bastante, né? Eu acho que trabalhar com arte é outra coisa importante, estimular a criatividade, não é só inteligência, não é só inteligência de QI, mas inteligência emocional, criatividade, versatilidade, tudo isso é importante para o recovery. Ótimo, Zé. Acho que nós estamos chegando no nosso encerramento, a gente tem ainda 4 minutinhos, Zé. Não sei se você quer deixar um recado, falar alguma coisa para o pessoal que está assistindo, uma mensagem de esperança. E aí então, eu gostaria de dizer o seguinte, que a doença mental ela tem que ser melhor debatida, melhor entendida. Muitas vezes eu não sei, nesse momento eu senti que eu estou que abre mesmo, e eu me senti super exposto, porque exatamente por ter tido a semana da luta antimanicomial, dia 24 de maio, o dia da Internacional da Esquizofrenia, então a gente acabou sendo exposto excessivamente nas mídias, né? Mas o protagonismo ele é para qualquer pessoa, com ou sem doença mental. Eu acredito que o potencial humano é infinito, né? E isso é beleza de ser humano. Porque eu acho que a sociedade neoliberal, essa é uma crítica que eu faço, ela estipula que você tem que cumprir algumas roles, alguns papéis, alguns modelos que são impostos para a gente. Não, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter roupa da grife tal, você tem que viajar para esse país, você tem que falar essa língua, você tem que... Existem algumas coisas que são necessidade, sim, você precisa, mas outras são necessidades artificiais que são impostas por um modelo que muitas vezes não se aplica para você. Eu, por exemplo, estou muito feliz, eu não assino nem Netflix, por exemplo. De novo, né, Zé, a possibilidade de cada um construir o seu... Então, eu prefiro... Exatamente, eu prefiro assistir a um outro streaming de filme de arte e muitas vezes falo assim, porque o modelo é imposto para a gente. Então, você tem que fazer isso, fazer a vida, você tem que casar, ter filhos, ter sucesso financeiro, frequentar tais lugares, tais clubes, tais restaurantes, ter tais amigos, ter tal aparência física, ser musculoso, ser sarado. Mas isso aí, na verdade, é uma coisa, um modelo que, na verdade, deixa as pessoas frustradas, porque
o modelo que a gente tem que seguir é o modelo interior nosso, a nossa espiritualidade, a nossa questão existencial. Então, e isso afeta a saúde mental, porque eu lendo pesquisas, 20% das pessoas vão ter um episódio de depressão grave ao longo da vida. E por quê? Porque elas exatamente se veem frustradas, né? Porque olha para o vizinho, a grama é sempre mais verde do lado do vizinho. Por que isso, né? Vamos valorizar o que a gente tem, vamos valorizar o que a gente é, vamos valorizar o nosso país, valorizar a nossa cultura, valorizar nossas origens, né? Nós nunca vamos ser iguais aos britânicos, iguais aos americanos, iguais aos italianos. Nós somos brasileiros. E as pessoas que têm transtorno mental têm que admitir, nós temos uma descompensação psíquica, mas é passível de controle e é possível viver com qualidade com a doença mental, e vamos lutar contra o estigma, gente, porque não adianta você esconder o sol com peneira. A doença mental pode afetar qualquer pessoa. A depressão está aí para qualquer pessoa pode ter depressão. É isso. Maravilhoso, muito obrigada. Acho que a gente acaba com essa mensagem de esperança, de cada um poder ser protagonista aí da sua história. Zé, como você para todo mundo. Né? Então, obrigada por todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigada, Zé, por mais uma atividade maravilhosa aí que você participou, tá bom? Beijo a todos. O vídeo vai ficar disponível na página do Proesc, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado a todos. Tchau.